dia, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre bushcraft técnicas de sobrevivência. Desta vez, no seguimento dos vídeos anteriores, mais um vídeo sobre as sandálias naturais, ou seja, que tipo de materiais é que podemos recolher na natureza, que crescem naturalmente na natureza e que podem servir da sandália para iniciarmos uma fogueira numa situação de emergência. Antes de mais nada, digo-vos, tal como já disse nos dois vídeos anteriores a este, portanto este é o terceiro vídeo sobre as sandálias. Antes de mais nada, como já disse nos outros, vejam o vídeo que eu fiz sobre introdução às sandálias naturais, porque é importante, visto que é lá nesse vídeo onde eu explico o conceito da sandália, que tipo de materiais genericamente é que podemos considerar a sandália, quais são as características genéricas que eles têm que ter para possivelmente darem uma boa sandália, e explica ainda formas mais corretas de utilizar a nossa pedraneira para produzir faíscas suficientes e acender certo tipo de sandálias que são por vezes mais difíceis de acender, estão menos secas, às vezes estão úmidas, outras vezes não são tão fibrosas quanto isso, e é a única coisa que conseguimos arranjar e temos que aplicar a técnica correta para as acender. Por isso, mais uma vez, digo, devem vê-lo antes de verem este vídeo. Aliás, isto é uma coisa que eu vou sempre repetindo ao longo dos vídeos sobre as sandálias. Este é, portanto, o terceiro vídeo sobre as sandálias naturais. E então, neste vídeo, o que é que eu vos vou mostrar? Vou mostrar as sandálias relacionadas com canas. Ou seja, portanto, podemos falar as sandálias que possivelmente conseguimos encontrar em zonas úmidas, terrenos úmidos, ou zonas onde passam riachos, ribeiros, onde há pequenos charcos, pequenos lagos, e onde se encontram as chamadas, aquelas canas que nós chamamos canas de canavial, etc, etc, e outro tipo de plantas que podemos utilizar como sandália, e é isso que eu vos vou mostrar neste vídeo. Espero que gostem, mantenham-se por aí, até já! Ora bem, rapaziada, estamos então numa zona de canavial, tal como eu referi há bocado. Como podem ver, existem todas estas canas aqui à minha volta. São canas daqueles canaviais comuns que existem perto de cursos de água, perto de riachos, ribeiros, etc. E então, sendo assim, a primeira sandália que eu vos quero mostrar vão ser umas espécies de espigas, pelo menos é assim que eu lhes chamo, umas espécies de espigas que existem no topo de certas canas. Como, por exemplo, estas aqui, que vocês estão a ver, estas canas secas, se olharem no topo, lá em cima, estão assim, uma espécie de umas espigas assim, farfalhudas, e é isso que vai funcionar muito bem como a sandália. Ora, uma coisa que vocês têm que ter atenção é que as espigas não têm que ser obrigatoriamente recolhidas de canas deste género, de canas secas. Nada disso. As espigas podem ser recolhidas de canas que ainda estejam verdes, como estas aqui mais altas que estão atrás de mim. Okay? Canas verdes e semiverdes, porque o que interessa realmente é que a espiga esteja seca. Estão a ver? Pá, está completamente seco, mas a cana está verde. Não há problema nenhum, eu quero é a espiga. E é isso. Eu vou retirar. Já está. Uma. Vejam aqui, vejam bem. Cana verde. Não está minimamente seca. Mas a espiga encontra-se seca. É isto que eu quero. Okay? Obviamente, este caule que existe no meio está verde. Eu não quero o caule. Vou ter que depois desfolhar isto tudo e utilizar só a espiga. Quantas é que eu vou recolher? Epá, o máximo que conseguir. Quero que a chama dure o máximo tempo possível para pegar depois aos ramos fininhos. Vamos colocar em seguida, que eu chamo de combustível primário, aqueles ramos da grossura de um lápis, de um palito, etc, etc. Uma vantagem que estas espécies de espigas têm em relação às outras sandálias é que, como se encontram no topo destas canas, secam muito rapidamente, mesmo depois de terem estado expostas à chuva, mesmo que tenha chovido há umas horas atrás apenas. Pá, por vezes bastam 3, 4 horas assim expostas à brisa, assim no ar, para secarem e serem utilizáveis como a sandália. Eu já as tenho utilizado às vezes passado
3 ou 4 horas ter chovido torrencialmente, é uma vantagem que elas têm em relação às outras acendalhas, por estarem assim expostas ao vento no topo das canas. Queremos das mais farfalhudas ou das mais volumosas que conseguirmos encontrar. Estas que eu tenho aqui encontrado, mais ou menos. Já vi mais volumosas do que isto, por isso apanhei cerca de 12 ou 13 para ter a certeza que mantenho a chama durante um bom tempo e consigo pegar aqueles ramos fininhos, ok? Já recolhi todas, vamos lá passar ao acendimento da fogueira. Ora, como eu vos disse anteriormente e como podem ver, estas espigas estão agarradas a estes caules que ainda estão verdes e isto não vai arder. Aliás, vai dificultar bastante o processo e pode mesmo inclusivamente apagar a acendalha. Mesmo que consigamos acender, ela pode-se apagar devido a este caule principal estar verde e começar a fumegar e não arder como deve ser. Então, para preparar esta acendalha, o que eu vou fazer é, no sentido de crescimento da espiga, é neste sentido, para além, eu começo aqui da ponta e faço no sentido oposto, assim com a mão à volta da espiga, faço assim, puxo, e sai tudo o que eu quero. Viram? Simples. Podem ver, é bastante acendalha e é isto que eu pretendo. Sim, um bom monte, para ter a certeza que a fogueira vai acender. Ok? Ficar assim, uma espécie de, não é bola, mas uma espécie de monte um bocadinho mais junto. Atenção que eu não quero compactar isto muito porque quero que o oxigênio passe entre a acendalha para que o fogo não seja sufocado, para que nós não consigamos uma chama e ela comece a arder e acabe por se apagar, por sufocar na acendalha, por a acendalha começar a fumegar, mas não ter oxigênio a passar dentro dela, nada disso. Não quero, portanto, uma bola compacta, sim, quero apenas uma bola assim junta, mas solta. Tal como eu digo no meu vídeo de introdução sobre acendalhas naturais, elas têm que ser tornadas o mais fibroso possível, o mais fofo possível, de maneira a que fiquem com a consistência mais aproximada do ninho de pássaro. Esse é o exemplo perfeito do que deve ser uma acendalha. Então eu vou retirar aqui uma quantidade dela, vou deixar a maior parte aqui e esta quantidade vou torná-la mais fofa, desfazendo-a assim. Vamos ver. Pá, algo deste género. Estão a ver? Isto que eu quero. Bem mais fibroso do que estava originalmente. E agora coloco aqui pronto a acender. Aqui no Fire Steel e... já está. Viram? A rapidez? 2 ou 3 fios cadelas e já está. E agora agarramos no resto do monte principal, pousamos assim devagar, sem abafar. E agora que temos uma boa chama, podemos colocar o que seria o combustível primário. Viram? E agora era colocar o resto dos ramos. Se quiséssemos ter uma fogueira bastante grande, colocar ramos maiores a seguir. Com 2 ou 3 fiscadelas aquilo pega fogo, que é uma rapidez. Ora, pega fogo que é uma rapidez, mas também arde muito depressa. Vão arder muito rapidamente e consomem-se também muito depressa, por assim dizer. E isso vai reduzir o nosso tempo que temos para que o fogo pegue aos ramos que vamos colocar a seguir. Para resolver este problema, o que devem fazer é o seguinte: em vez de recolherem só 12 ou 13 espigas, como eu fiz, pá, isto foi só uma demonstração, recolham um maior número que conseguirem, pá, umas 20, por exemplo, para ficarem com um volume ainda maior, ou então têm que ter muita atenção nos ramos que vão colocar a seguir. Têm que colocar ramos muito fininhos, talvez da grossura de um palito, da grossura de um fósforo, mesmo aqueles fininhos que encontramos em certos arbustos por aí e que estejam mesmo muito estaladiços e muito secos, para que peguem fogo rapidamente, o fogo da acendalha rapidamente e possam construir a fogueira dessa forma, ok? Bom, a seguir, a segunda acendalha que eu vos quero mostrar hoje neste vídeo é, mais uma vez, relacionada com canas e vai ser a casca seca das canas que conseguimos encontrar. E eu vou-vos mostrar isso, aproximem-se um bocadinho.
Portanto, se estivermos numa zona onde existam canas de canavial, mas que não tenham as espigas que vocês viram na primeira demonstração, sejam só as canas por si só, muitas vezes temos outro sítio de onde podemos extrair a sandália, tal como eu referi, que é a casca seca. E para isso, mais uma vez, as canas em si, as canas por si próprias, não precisam de estar secas para que a casca seja seca. Nada disso. E temos aqui um exemplo perfeito para vocês verem. Esta cana, aliás, estas canas que estão aqui, estão ainda completamente verdes, como podem ver, mas a casca exterior está seca. E é esta casca exterior que vai ser usada como uma sandália. Para a removermos, simplesmente abraçamos a cana, fazemos assim e cá está. Estão a ver? E está tudo completamente seco. Faz assim, tal. É só agarrar e rodar. A casca é que tem que estar seca, como esta está. As canas podem estar verdes à vontade, não interessa. Estão a ver? Quase que aposto que esta cana está verde. Estão a ver o que eu dizia? Mas a casca completamente seca. Estão a ver? E é isto que nós queremos. Qual é a quantidade que eu quero recolher para ter a certeza que inicio uma fogueira? Quero recolher aí, assim, 2 boas mãos cheias de casca. Assim, uma boa quantidade. Vocês já vão ver a quantidade que eu vou recolher. Uma chamada de atenção em relação aqui à casca que nós recolhemos das canas. Atenção que a melhor casca é aquela que está mais castanha. Quanto mais castanha tiver, mais escura, quer dizer que mais seca está e melhor funciona. Esta aqui ainda está, apesar de estar meio ressequida, ainda está um bocado, aliás, veem que até custa um bocado a sair. Estão a ver? Ainda está um bocado amarelada e às vezes pode não funcionar tal e qual como a gente desejamos, ou ser mais difícil pegar fogo, ok? Mas esta aqui, por exemplo, vejam a diferença. Por exemplo, esta aqui, estão a ver? Está muito mais seca, nota-se lá. Aliás, desprende-se com mais facilidade, está mesmo castanha, e é isto que nós devemos preferir, ok? Sai logo, desfaz logo, aqui também. Estão a ver? É diferente desta aqui, vejam a diferença. Estão a ver? Esta aqui é muito mais seca, está mais castanha. Isto é que é uma boa quantidade. 2 boas mãos cheias, com isto tenho a certeza que em princípio comece o fogo. Bom, então, queremos fazer basicamente agora é a mesma coisa. Retirar um pedaço. Posso colocar esta assim meio em pirâmide, ou assim a fazer uma espécie de uma abóbada. E agora basicamente é processar esta pequena quantidade que tiramos até ela ficar completamente fibrosa. Obviamente quando faço isto não quero ter as mãos suadas nem úmidas. Se tiver, primeiro limpo nas calças, se tiver as mãos úmidas ou suadas, para não transferir para a sandália que vou acender. Depois vou fazendo assim, por exemplo, até ter isto. Vejam a diferença entre isto e isto. Ok? E é isto que eu vou acender. Ora bem, vamos lá isto. Quero-me parecer que isto vai acender com uma faíscadela ou 2. Ai. Quase. Não foi com uma, mas quase, por pouco. Viram? E agora? Colocamos isto por cima. Assim. Sem abafar muito. E agarramos no nosso combustível primário. E mais uma vez, meus amigos, aqui está o início de uma fogueira. Guardar a pederneira para não a perder com a excitação. Situações de sobrevivência mais comum, se não guardarem rapidamente a pederneira, é ficarem sem ela. O pessoal fica excitado, conseguiu um fogo que lhes pode salvar a vida, vai fazer outras coisas, quando se lembra, pederneira, onde é que eu meti? Já não a encontra. Já me aconteceu a mim, mesmo numa situação de treino. Atenção a isto.
temos mais uma fogueira. Ok, rapaziada? Vamos então passar à próxima sandália. Ora bem, por fim, a última sandália que eu vos quero mostrar neste vídeo vai ser, obviamente, relacionada, tal como eu disse, com canas, mas desta vez canas que não têm nem aquelas espigas no topo, nem sequer a própria casca exterior, que poderia estar seca e ser utilizada como uma sandália, como eu vos mostrei anteriormente. São canas secas, obviamente, para funcionarem, têm que estar secas, mas são canas nuas. Não têm nem casca exterior, nem espiga, nem nada. Será que conseguimos mesmo assim extrair a sandália a partir delas e utilizar para iniciar o nosso fogo? Claro que conseguimos, e é isso que eu vos vou mostrar nesta parte final do vídeo de hoje. Okay? Neste momento estou aqui numa zona de costa, uma zona, aliás, vocês são capazes de estar a ouvir o mar das minhas costas, a arrebentação, as ondas a baterem. Imaginemos que estamos numa zona onde só conseguimos encontrar canas destas. Estas canas, acho que até, salvo erro, foram trazidas pelo mar, estavam ali ao início das dunas, foram arrastadas pela água, estão secas neste momento, nem sequer estão molhadas, e é isto que eu vou utilizar. Esta técnica, digo já, pode ser igualmente utilizada com o bambu, e já vou falar mais um bocadinho sobre isso. O pessoal no Brasil e noutros sítios tropicais muitas vezes utiliza o bambu para extrair a sandália da mesma forma que eu vou extrair estas canas. E então vou só pousar a mochila e vamos já a isto. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é retirar o meu chapéu, porque neste momento, nesta zona onde eu estou, está um bocado de vento. Vocês se calhar já ouviram aí na câmara, e peço desculpa se estiver a incomodar muito o vento que se faz sentir neste momento. E a sandália que nós vamos extrair é extremamente leve e basta uma brisa para a fazer voar e espalhar por todo o lado. Então convém arranjarmos qualquer sítio, nem que seja no interior da mochila, um chapéu, um gorro, onde possamos colocar a sandália que vai ser extraída. Bom, dito isto, o que eu vou fazer agora de seguida para conseguir extrair a sandália é socorrer-me da minha faca. Sendo assim, vou agarrar uma destas canas, por exemplo, pode ser esta já aqui, vou colocá-la assim desta forma, porque me dá mais jeito, apoiada no chão e na minha barriga, e vou segurar na faca desta forma, utilizando o fio, ou seja, a parte afiada da lâmina, exatamente na perpendicular. Eu não quero nem a fazer assim um ângulo assim, nem assim, nada disso, não. Quero exatamente na perpendicular com a cana, para agora, no movimento para cima e para baixo, ou para trás e para a frente, como quiserem dizer, começar a retirar as raspas que quero. Vou colocar o chapéu aqui para baixo, para algumas que caírem logo irem lá parar. Estão a ver? Este vento vai-me prejudicar este trabalho. E então, basicamente, faço assim. Desta forma. E o que isto faz é soltar todas estas fibras. Aliás, isto nem sequer são raspas, são mais umas fibras, são tão fininhas que são mais umas fibras do que raspas. E vou depositá-las aqui no chapéu, de forma a que elas não voem com o vento. Eu, ao fazer isto, vou, de certa forma, começar a tornar a lâmina romba, vai deixar de estar tão afiada. Por isso, uma coisa importante é, ao fazerem esta tarefa, utilizem sempre a mesma porção da lâmina. Escolham um sítio, ou aqui mesmo, junto onde ela começa, ou mais para aqui, na ponta. Como vos der mais jeito. Se calhar o melhor será mesmo escolher esta parte mais junto à ponta para retirar as raspas, porque é uma parte que não é tão utilizada para trabalhos de maior precisão. Muitas vezes, para fazer entalhos, utilizamos mais esta secção aqui inicial, e por vezes, quando utilizamos a ponta, é só para fazer algum furo ou cavar algum buraco para fazer fogo por fricção, qualquer coisa desse género. Esta parte aqui muitas vezes é mais utilizada para cortar troncos do que para trabalho de precisão, e então se calhar será o melhor é mesmo utilizarem essa parte exclusivamente, e assim se alguma zona ficar menos afiada, vai ser essa zona. Okay? Existe outra forma de fazer, eu sei, que é, eu já vi o pessoal fazer no Brasil,
quando eles têm aqueles facões, aquelas machetes assim grandes ou katanas, se as costas da lâmina forem mesmo achatadas, mesmo planas e por conseguinte as duas arestas de lado, esta e esta, fizerem assim uns bons ângulos de 90 graus, ou seja, torna-as bastante ásperas, não diria afiadas, mas bastante abrasivas, o pessoal muitas vezes, para não desgastar o fio, utiliza as costas da lâmina para tirar essas raspas. Mas às vezes com uma faca não é tão fácil, porque é uma lâmina mais pequena e corremos o risco ainda de nos cortarmos ou qualquer coisa. Eu muitas vezes prefiro utilizar o próprio fio, a própria parte afiada, até porque tira as rapas com muito menos esforço, pouco calorias, pouco trabalho, não tem que exercer tanto esforço. Então basicamente vou fazer isto até ter assim uma boa bola, uma boa quantidade destas fibras. Vou fazer para todas as secções. Estão a ver aqui esta secção, vou fazer à volta até tirar o máximo que conseguir, depois posso fazer nesta secção mais acima e depois nesta mais abaixo, e vou fazer isto para as várias canas que tenho aqui até ter a quantidade desejada. Okay? Com o bambu, tal como eu disse no início da explicação desta acendalha, também é possível fazer isto e o pessoal nas zonas tropicais costumam fazer. Com o bambu, salvo erro, tem que ter uma coisa em conta, é que o bambu muitas vezes por fora, e obviamente estou a falar de bambu seco, o bambu muitas vezes por fora tem uma camada que parece envernizada, uma camada assim mais amarela, não é nenhuma casca, não é nada, é mesmo só uma pequena camada exterior, ou a superfície parece estar assim meio envernizada, um amarelo assim, não sei como é que é de explicar. Mas essa camada deve primeiro ser removida, podem utilizar esta técnica, assim, primeiro fazer assim, à volta, tirar só um bocado da primeira camada e depois podem tirar as raspas da mesma forma que eu estou a fazer aqui. Também funciona muito bem. Utilizando sempre a mesma zona da faca. Isto assim, ainda tem ali mais umas quantas. Acho que já é razoável. Agarrar nestas canas que tenho aqui, em primeiro lugar, posso já partir umas quantas, de maneira a fazer uma espécie de uma base, porque o chão, isto tem chovido também nos últimos tempos, está um tempo de porcaria. Aqui podem ver que a areia está úmida, basta escavarmos um bocadinho, e então eu não vou querer a acendalha em contacto com a umidade, vou fazer uma base como costumo fazer. Posso utilizar para isso aqui uns pedaços de cana, agora até posso colocar aqui em cruz, desta forma, para depois ter um suporte onde pousar os meus ramos. E então, como eu estava a dizer, o que eu vou fazer agora, para além disto, é efetivamente retirar raspas, não fibras, desta vez não fibras, mas raspas, tal e qual como se estivesse a fazer um feather stick. Ok? Assim umas raspas mais grossas, porque estas fibras acendem muito facilmente com uma faísca, mas depois podem não durar o tempo suficiente a arder, ao passo que estas raspas são um bocadinho mais grossas, e então vão-me dar esse tempo extra de acendalha a arder. E eu vou misturá-las aqui diretamente, lá para o meio, misturá-las com a acendalha. E eu quero deixar isto assim, num conjunto, não é como se fosse uma bola, só para elas não voarem tanto com o vento, para não estarem individualmente soltas, mas não quero compactar muito, de forma a impedir que o oxigênio entre, nada disso. Porque senão, se compactar muito, o oxigênio não vai entrar quando eu as acender, e elas provavelmente podem se apagar. Pode sufocar a chama se a bola estiver muito compacta. Aqui em baixo, onde estão as fibras, porque não é as raspas que eu quero acender, é sim as fibras. E vamos lá ver como é que isto funciona.
E neste momento temos ignição. Sufocou a sandália. Se bem que eu posso superá-la. Ó, ela com o vento quase que pega sozinha. Cá está. O que eu costumo fazer agora é levantá-la assim um bocadinho para o oxigênio entrar bem. Mas sem me queimar. E posso começar a colar. A colocar aqui isto por cima sem abafar. Igualmente posso começar a colocar os ramos. Sim. Isto tem que se separar um bocadinho porque estas fibras tinham claramente alguma umidade. Nós neste momento estamos no inverno, como eu disse, tentado a chover, e então neste momento penso que temos ali chama. Cá está. Neste caso, já fiz isto assim mais na primavera ou no verão, em alturas que não chovem tanto, e pá, muito mais fácil. Aquilo pega fogo e passa a arder, praticamente não é preciso separar. Neste caso, estavam um bocado úmidas, pá, isto tudo tem estado exposto à chuva, à umidade do mar, e por isso foi um bocado difícil. Não diria difícil de iniciar, mas foi um bocado mais complicado. Tivemos de estar a separar para fornecer oxigênio porque ela queria se abafar, só estava a deitar fumo. Também o vento está aqui em certa parte e depois acabou por ajudar ao fornecer o oxigênio e manter a chama. Mas definitivamente, pá, é uma forma de fazerem e definitivamente uma coisa que eu aconselho é terem mais, nestas circunstâncias de umidade, terem mais a sandália ou mais fibras do que aquelas que eu retirei, okay? Para terem a certeza que numa situação de emergência em que precisa mesmo ter um fogo, ele realmente acende. Okay? E então, espero que tenham gostado sinceramente deste vídeo sobre as sandálias naturais. Foi mais um, brevemente virá outro. Já sabem, sou o Pedro, praticante de bushcraft e técnicas de sobrevivência. Até à próxima!